tá chegando e tá querendo mostrar serviço, hein? Samuel Conrado, vem aqui com a gente, Samuca. Samuel Conrado. Beleza? Um ótimo dia pra você. Dá um grauzinho aí no micro do Samuca. Dá um grauzinho aí, que essa voz... Agora foi. Muito bom dia, Denise, bom dia, Alexandre Mota, Daniel Farias, a todo mundo ligado aqui no nosso Jogada Primeiro Tempo, para falar sobre o Vozão, que hoje tem o último treino no CT de Porangabuçu com foco no Tirol. Amanhã, às 9h30 entra em campo o time do técnico Moza e ele vai observando as suas peças na linha defensiva, Denise. Nos 2 primeiros jogos que ele esteve à frente do vovô, contra o Maranguape e contra o Iguatu, ele fez mudanças nas suas laterais, porque o sistema defensivo, a dupla de zaga pelo menos, teve ali Pedro Gilmar e também o Éder, jogador que é capitão da equipe, que conversou ontem com a imprensa na sala de imprensa. Conversou com a imprensa na sala de imprensa. Foi ótimo, e a gente vai trazer daqui a pouco detalhes deles. Mas para quem tá acompanhando aqui na TV Diário e também no YouTube do Jogada, consegue ver a lista de atletas que o vovô tem pro gol, para a defesa, para a zaga e para as laterais. Para o gol, o time do Ceará tem o Richard, Bruno Ferreira, Jorge e Gustavo Martins. Este último atleta da base que subiu recentemente e vem treinando com o time profissional. O Jorge foi apresentado de forma oficial ontem à imprensa. Aí tem essa disputa do Richard com o Bruno Ferreira. Primeiro jogo contra o Maranguape, Bruno Ferreira foi o titular. Jogo passado, no sábado, foi o Richard. No sistema defensivo, a gente tem aqui, pelo menos para a zaga, Éder, Pedro Gilmar, Boateng, além do Gabriel Silva e dos atletas que não foram anunciados, né? Por exemplo, o Luiz Otávio não foi anunciado de forma oficial a sua renovação contratual pelo vovô. E tem o Júlio César, atleta que veio do América Mineiro, que está treinando em Carlos Alencar Pinto, mas ainda não foi anunciado junto ao Ceará Sporting Clube. Além disso, nas laterais tem ali Rafael Ramos, Aloísio e Alex Silva para a lateral direita, enquanto que no lado esquerdo, Fernando e Eric Melo são as peças do novo treinador do Ceará para aquele lado canhoto do vovô de Porangabuçu, Denise. Tá aí, as opções que o Ceará tem, gente, quando se trata de sistema defensivo. Quando a gente vê quantidade, beleza. Agora o Samuel foi muito feliz em falar como é que tá a situação clínica desses jogadores, né? E em especial o Luiz Otávio, que é uma dúvida ainda se... Ele tá sendo relacionado, Samuca, pros jogos? Não. Me perdoe que eu não tô lembrando. Não, né? Não. Não tá sendo relacionado, né? Então, assim... Não estou dizendo que ele vai salvar a pátria, né? Mas fica aquele questionamento. Como é que fica essa situação do Luiz Otávio, que era uma grande referência do time, não só do sistema defensivo, eu falo do time em si. Éder e o Pedro Gilmar, foi a última dupla que atuou no último compromisso contra o Iguatu. Isso. Acho que ainda precisa ter um pouco mais, vamos dizer, mais de cancha. Precisa de cancha. Segurança, né? Mais de segurança. É natural, Gata Show? É. Por mais que o Éder Alexandre seja um atleta remanescente. Mas era um atleta que não tinha espaço quando vinha ali Marcos Vitor, como tinha ali o William Machado. E, de fato, os homens eram dono da posição mesmo, tinha que esperar. Mas eu acho que ainda o Moza ainda está tendo também, claro, natural, esse processo de teste e de adaptação desses jogadores. O Éder, principalmente, que eu acho que ainda precisa muito mais ainda de ter essa força ali no sistema defensivo. O Éder, ele era, Denise, a última opção dos zagueiros do Ceará. E aí, coincidentemente, ele foi o único que permaneceu. Sim. Então isso, por si só, não falando só sobre o Éder, mas falando sobre a decisão do departamento de futebol e também do que o clube poderia fazer e o que o clube não poderia fazer, falando sobre esse aspecto, a gente consegue falar que o setor caiu de desempenho. O setor caiu de nível, né? O nível foi afetado, porque o William Machado era imprescindível para esse time, o jogador mais regular do Ceará no ano, ele foi vendido. O Marcos Vitor não dava para permanecer, porque é um atleta que era emprestado. Os laterais eram emprestados, Fabiano e Matheus Bahia. E o Marlon, ninguém queria. O torcedor do Ceará não gostaria da permanência do Marlon. Alexandre, você fala em nome de todos? Não, da maioria. Acho que não há unanimidade no futebol. Mas nesse caso ele era um jogador muito contestado, criticado, que encerrou o ano em baixa. E já começou o ano também no Remo meio ruim, né? Meio não foi tão viu? bem. Rapaz, pisou na bola lá. Menino do céu. Literalmente Eu vi a pisou na bola. imagem, Pikachu salvou ali, né? eu vi a imagem, o torcedor não perdoa, né?
Esse era o Marlon que vocês falavam, que em alguns momentos vocês defendiam. Tu defendia o Marlon? Defendia. Daniel. Defendia. E eu defendi o Marcos Vitor. Era verdade. Mas aí são opiniões e posteriormente... O povo do Daniel. Sim. Eu defendi, sim, Mas querida posteriormente as professora. coisas vão... Mas eu Sim, mudo sim. de opinião. Mudo. Ele- Fui convencido As coisas vão mudando. pelo né? próprio Marlon, viu? O Marlon me ajudou Me convenceu a me convencer. que o melhor era o Marcos Vitor. A não mesmo. defendê-lo, né? A não defendê-lo, né? Mas assim, né? Nas laterais hoje, a gente pode falar que tá resolvida a situação. Em termos de quantidade tá, né? Sim, mas qualidade. Mas eu acho que o Eric Melo, não sei, Denise, se ele é o lateral pro nível que o Ceará se propõe a ser. O Fernando. O Fernando é. Parece ser, né? Do outro lado, o Alex Silva foi o atual campeão da competição. E o Rafael também não tá tão bem, né? Não teve início de temporada tão positivo. Então a gente precisa entender o que você se propõe a ser. O Ceará se propõe a ser um time que vai lutar pela permanência, que vai apenas tentar seguir na Série B, que é para lutar contra rebaixamento. Não, ele quer lutar pelo acesso. Sim. É um objetivo muito bem definido. Então ele precisa, dentro dessa ótica, aprender com o que aconteceu em 2025, né? Não se fazer valer de algo que ainda não estava definido e tentar, dentro dessa ótica, ser um pouco mais ousado, né? Mais consistente. Acho que a consistência é muito importante. Foi na última rodada, passou, agora olha para a Série B. Então você precisa ter um elenco um pouco melhor. No quesito defesa, eu acho que precisa de zagueiros melhores. É mais cancha mesmo que tá faltando, Denise. É alguém que chegue e diga assim, poxa, dá para confiar nesse cara. O Éder, dá para confiar? Não. Acho que a gente ainda precisa de um de pouco tempo. mais. Mas é um jogador que pelo menos jogou a Série B de forma regular. Quem é a dupla dele? Vai ser o Pedro Gilmar? Alexandre, vamos queimar um menino que acabou de subir da base? Não, ninguém vai fazer isso aqui. Ele tem jogado, tem tido sequência. Mas até para ele entender e ter respaldo, né? O Mozart dizer assim, poxa, você vai jogar, mas você vai ganhar o seu trabalho no dia a dia, porque tem outro cara aqui com mais bagagem, melhor tecnicamente, que vai ser o titular. Acho que esse é o movimento que o Ceará precisa fazer. De goleiro tá resolvido também, né, Denise? Eu acredito que sim. Muitos goleiros ali. Esse menino né? da base vindo, né, também, além do Jorge. O Bruno O Ferreira Bruno e o Richard por ali. Acho que o problema realmente hoje é com relação à zaga. As E laterais. laterais Critique se quiser criticar ou não. Gosta do Rafael Ramos ou não. Ele vai permanecer, ele não vai sair. Não. Pois é, as laterais, desde o ano passado, já tem um tempo aí que persiste nessa discussão. Lembra do ano passado, quando a gente falava do Matheus Bahia titular absoluto? Quando ele não pode jogar contra o próprio Bahia ou contrava suspenso, o Nicolas caía de produção assim... Absurdamente. Absurdo, né? Era um absurdo, assim, a diferença, a disparidade ali era demais. Do outro lado também, Fabiano era titular absoluto. Quando ia o Rafael para a posição, também tinha uma queda no quesito técnico. E você né? lembra Então, que essa era uma das principais cobranças que a gente fazia e o torcedor também fazia. Era de um equilíbrio maior entre a opção número 1 do Ceará, do titular absoluto, e da opção do banco de reservas. O plano B, que a né? gente sempre falava isso. Puxa, quando o Ceará perde algum jogador, seja por lesão, seja por suspensão, quando entra o substituto, quando entra o reserva, a gente percebe claramente o nível técnico caindo, o nível de entrega, de disposição. A gente está falando especificamente das laterais, mas isso acontecia lá na frente. Tanto é que em um determinado momento existia até a carência de peças. O Pedro Raul não tinha substituto à altura dele, né? O Léo Condé tardava muito e mesmo naqueles momentos de jejum prolongado que o Pedro Raul tinha, de 9 jogos sem marcar gols, ele não tirava o Pedro Raul do time justamente pela falta de opções, porque quem entrava ali não dava conta do recado. Então, acho que essa também, Denise, tem que ser uma das preocupações do Ceará. Dar ao Moza não simplesmente um time titular bom, um time titular qualificado. Claro que numa Série B a gente está falando de uma realidade mais difícil para você contratar, uma realidade mais complicada do ponto de vista financeiro, para você ter um elenco mais robusto, mas é muito importante que haja esse equilíbrio, porque é uma competição exaustiva. A gente sempre destaca que o ponto de vista físico pesa muito numa Série B, então vai ter atleta lesionado, vai ter atleta desgastado, tem suspensão, tem cartão amarelo, tem expulsão, então você precisa ter, por mais que seja um elenco enxuto, mas um elenco que você consiga contar com todas as peças. E aí, quando vocês estão falando aí de alguns jogadores, e eu cito aqui especialmente o Eric Melo, eu acho que é um cara que não dá para se contar com ele pro nível de disputa que o Ceará vai ter. Sim. Pelo recorte recente dele, da atuação que a gente viu, mas não apenas disso, em temporadas anteriores ele já havia entrado em campo pelo Ceará e não tinha correspondido. A última temporada dele não foi boa,
ele foi reserva de um time que foi rebaixado na Série B, que foi a Ferroviária, lá do interior de São Paulo, então não vem de uma boa temporada. Por que a gente considera ele como um jogador útil? E aí você considerar esse jogador fazendo parte do seu elenco, é o que você diz. Em algum momento você está assumindo o risco de que ele vai ter que jogar. Sim. Porque o Fernando não vai aguentar jogar todas as 38 partidas. É muito difícil imaginar isso. Então você está dizendo, se o Eric Melo vai continuar no meu elenco, é porque eu estou assumindo o risco de que em algum momento ele vai jogar e eu conto com a qualidade dele. E aí eu acho que não dá para você fazer isso. Por isso que você precisa de mais lateral, por isso que você precisa de mais zagueiro. É a mesma situação do Pedro Gilmar. A gente não tá queimando ele, Mas é muito em 3 pouco. jogos, né? A gente já tá dizendo Não, isso, Dani, é muito né? pouco. Mas a gente tá falando, principalmente, Denise, de leque de oportunidades. Sim. O grande problema é quando ele é alçado ao time titular, não porque você tá projetando dar uma oportunidade pro garoto, não porque você tá projetando que com essa oportunidade ele pode amadurecer, ele tá jogando porque só tem ele para jogar. E aí isso é um problema. Isso é um problema. Você tem que ter um leque maior de oportunidades, você tem que ter uma quantidade maior de zagueiros experientes. Não estou dizendo que não é para dar oportunidade. Até porque em 2024, quando o Ceará subiu, a dupla de zaga que termina a Série B é de 2 jovens zagueiros. David Ricardo, da base do Ceará, e João Pedro Tchoca, da base do Corinthians. Então a gente não está falando de idade, mas a gente está falando de quantidade, para que o Moza possa ter um sistema defensivo robusto, porque essa também é uma das marcas do trabalho dele. Ele gosta de um sistema defensivo bem desenhado, teve a melhor defesa do campeonato da Série B do ano passado, 23 gols apenas sofridos, é uma marca do Ceará também, e é um setor que foi profundamente devastado. O Ceará perdeu toda a sua linha titular do sistema defensivo, então precisa ir ao mercado, precisa de mais contratações antes do início da Série B. Ô, Samuca, tá todo mundo pergunta, toda vida o Samuca responde essa mesma coisa. Ele já tá treinando. O Mateuzinho, Samuca, o Rabelo tá aqui. E o Mateuzinho, Samuel, cadê o homem? Cadê o homem? Ele tá treinando, tá não? Ele tá aqui em Fortaleza. Ele já tá em Fortaleza, Tá né? treinando desde a semana passada com o grupo do Moza. A expectativa, Denise, é que até essa semana, no final dela, a gente tem a definição aí do Ceará anunciando o jogador. Porque tem aquela questão de contrato, né? Ele pertence ao Santa Clara de Portugal, mas tem ali algumas coisas atreladas ao Esporte Clube do Recife. Então, tem algumas definições que precisam ser feitas, o Ceará precisa receber essa documentação para poder entrar junto à CBF, regularizar o jogador e aí sim poder anunciá-lo ao torcedor e também para a imprensa. Tá aí o torcedor. Você pergunta, Samuel responde, Fernanda